Eu tua obra naquele lugar. Tu sabes, Deus, tem mesmo que o inimigo recebeu. Glória a Deus. Naquele lugar. Meu Deus. Oh, meu Deus. Meu Deus, a tua igreja naquele lugar. Tu sabes que ela tem passado o dia. Sim, meu Deus. Ajuda teu céu a levar a tua obra ali. Aleluia. Meu Deus, eu creio, meu Pai, tu está preparando um povo para ali. Aleluia, Jesus. Está preparando as pessoas certas para a tua igreja ali. Mas eu te entrego o teu servo Maurício na tua mão. Sim, Jesus. Está levando a tua obra ali. Eis-me aqui, Senhor. Teu filho, teu jovem, toma o caminho dele nas tuas mãos, teu jovem. Também aquela família, Pai, que está ali toda quinta-feira ali no Eiro, a irmã Maria, toda a sua família, os teus filhos. Toma aquela família ali, que estão ali na quinta-feira nas tuas mãos, meu Pai. Meu Deus, nos ajuda, meu Deus. Nos ajuda a prosseguir. Vai passar. Tem força, meu Deus. Glória a Deus. Meu Pai. Meu Deus, assim eu te entrego na tua igreja nessa noite, na tua mão. Aleluia, glória a Deus. Te entrego, meu Senhor, essa obra tua na tua mão. Te entrego, meu Pai, cada céu teu, meu Pai. Tudo aquilo que já passou por essa porta, aquilo ainda que não chegou, meu Pai. Glória a Deus. Se não fosse Deus, Aleluia, Jesus. jamais eu chegaria até aqui. Eu não teria força para seguir. Dias ruins eu tive que enfrentar. Doeu demais quando eu ouvi: esse já era, não vai conseguir. No auge da dor eu chorava sozinha, sem nada entender. Mas num certo dia, como outro qualquer, desses que a gente quase perde a fé, ouvi uma voz me dizendo bem forte: estou com você. Sou eu que te sustento e te ajudo. Sou eu, meu Aleluia. Deus, e nunca mudo. Te carrego no colo quando você quer parar. Te tomo pela mão e te ajudo a avançar. É meu tempo certo de fazer. É meu tempo de te responder. Seja renovado, motivado, seja cheio de autoridade, de poder. É a minha mão que abre e fecha. É a minha mão que leva e traz. Com uma palavra eu mudo a história. Faço da guerra um reino de paz. É a minha mão que vai te guardando. É a minha mão que vai te guiando. É a potente mão de Deus que em todo tempo está no comando. É a potente mão de Deus que em todo tempo está no comando. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Cuido de ti, eu cuido de ti, eu cuido de ti, eu cuido de ti.
você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Essa nossa Essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, né? De estarmos aqui louvando, exaltando e buscando a Tua presença. Amém? A palavra que o Senhor me deu nesta noite se encontra no livro de Daniel, capítulo 2, no versículo 10. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não, irmãos, perdão, capítulo 2, versículo 47. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Daniel, capítulo 2, versículo 47. Glória a Deus. Daniel vem depois de Ezequiel. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 2, versículo 47. Glória a Deus. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, porque pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu Glória a Deus. muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Glória a Deus. E a pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, Glória a Deus. permaneceu na corte do rei. Amém, irmãos? Tem aqui. Pode se assentar, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Isso aqui é o ponto, louvado seja o nome do Senhor, que leva um dos homens mais sábios do passado, um dos homens mais importantes que tinha no passado, o ponto que Deus permitiu, né, algo que viesse acontecer com ele, um mistério que veio acontecer com ele, ao qual aqueles que se achavam sábios, aqueles que se achavam, né, inteligentes, que achavam que os seus deuses poderiam fazer uma coisa que não eram deuses, mas, né, eram enganadores, espíritos enganadores, ao qual ele só pode ir, pastor Alberto, até um certo ponto que Deus permite. Um certo ponto que Deus permite. Dali para lá, só Deus pode fazer. Dali para lá, é só Deus que pode fazer algo na vida de um homem. Louvado seja o nome do Senhor sobre a face da terra. E ali, Nabucodonosor, Deus deixou ele em ter um ponto ao qual era o limite de Deus. E Deus deu um sonho, né? Deus deu um sonho para ele. E ali ele chamou todos aqueles ali que trabalhavam para ele, os sábios, né? Os astrólogos ali que tinham ali, né? Os feiticeiros ali, todos ali que tinham ali, ele chamou
mas nenhum deles pôde interpretar aquele mistério, né? E o rei deu um decreto. Ele deu um decreto que ele ia acabar com todos os sábios, com todos aqueles que estavam sob a província da Babilônia, enquanto trabalhava e deu serviço, ele ia acabar com todos eles, se alguém não descobrisse aquele mistério, aquele sonho que o rei teve, né? Aí lembraram, pastor Alberto, Daniel, e foi um momento, louvado seja o nome do Senhor, que Daniel foi usado por Deus ali. Louvado seja o nome do Senhor, agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ali Daniel veio trazer esse mistério para o rei, o qual um homem que vivia adorando as imagens, não adorava o Deus dos céus, ele veio reconhecer e dar um decreto. Ele veio reconhecer e declarar que verdadeiramente nosso Deus é Deus dos deuses e Rei dos reis. Irmão, entenda uma coisa: louvado seja o nome do Senhor, agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Podem não reconhecer, pode não, louvado seja o nome do Senhor, colocar, né, a glória para o nosso Deus, mas tem um momento que tem que dar a glória devida a Ele. Chega um momento que tem que reconhecer Ele, tem que declarar a sua majestade, porque Ele é único. E se Ele falou, pastor Alberto, Ele vai fazer e ponto. E o mistério que estava revelado aqui, a árvore ia ser cortada, e essa árvore é o rei, que ia ser cortado porque ele cresceu, ele quis crescer acima de Deus. E foi o sonho que o rei Nabucodonosor teve. E Daniel falou que essa árvore ia ser cortada, que ele ia comer capim, né? Como um animal que come, louvado seja o nome do Senhor, a relva, louvado seja o nome do Senhor do amanhecer. E assim foi decretado, e assim aconteceu. E logo no período depois daquilo ser decretado, daquilo vir acontecer, também teve um período, teve um processo que Deus o exaltou ele, que Deus o levantou ele. Por quê? A Bíblia vai falar que ele se humilhou. A Bíblia vai falar que ele reconheceu a Deus, reconheceu o único Deus, reconheceu ao nosso Deus. Foi o momento que Deus o levantou, o momento que Deus o exaltou de novo, colocou, né, no seu lugar de novo. Porque muitas das vezes, irmão, Deus quer colocar eu e você no nosso lugar. Ele quer colocar a gente no nosso devido lugar, na nossa posição, no lugar que a gente devemos estar, no lugar onde nós devemos ficar. Porque vai chegar um ponto, pastor Alberto, na Bíblia, que Deus vai falar: viu lá, meu servo Nabucodonosor? Porque ele não sabia, meu irmão, mas tudo aquilo que acontecia, tudo aquilo que ele fazia quando ele levava o povo de Israel cativo, era o próprio Deus que mandava. A ordem vinha de Deus, não era porque ele queria fazer. Porque ninguém toca, pastor Alberto, no ungido de Deus sem a permissão de Deus. Ninguém toca no ungido de Deus se não for para a permissão de Deus, irmão. Então Deus queria mostrar para ele que aquilo que ele estava tocando no seu povo, igual Daniel mesmo era do povo de Judá, que estava lá cativeiro, Sadraque, Mesaque e Abednego também estava lá em cativeiro, por ele ter levado. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus colocou ele no seu devido lugar, porque ele achava superior. Ele achava que era por causa da sua riqueza, por causa dele ser um homem muito superior, que dava ordem e acontecia. E Deus colocou ele no seu devido lugar, para ele saber que tinha um giro dele ali, pastor Roberto. Ali no meio daquele monte de gente que estava ali, tinha um giro dele ali, tinha servo dele ali. E ele teve que reconhecer, porque ele tentou corromper Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Tentou corromper, mas não consegue não, porque quem tem a marca da promessa, quem tem um chamado com Deus, ele fica incomodado, irmão. Ele pode estar perto da pessoa mais importante, ele pode estar perto da pessoa que tem mais status, mas ele sabe que está faltando algo nele ainda. Ele sabe que tem algo nele que ainda não está por completo. Por quê? Porque é a imagem e a semelhança do Senhor. Porque ele tem um chamado de Deus, assim como Moisés teve. Assim como Moisés teve, irmão. E quando esse chamado é despertado dentro do homem, dentro da mulher, no lugar que ele está, as companhias, os lugares que eles estão, já começa mais a não surgir efeito. Ele já começa a não se agradar mais daquilo. Porque ali, louvado seja o nome do Senhor, está faltando algo que é mais importante, que Davi e Miriam dançavam na presença. Que é a presença de quem? A presença de Deus, irmão. É a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Falar de Daniel é muito fácil, irmão.
Mas Daniel, ele não foi, pastor Alberto, para Babilônia só porque ele queria, foi levado cativo. Uma coisa, tem gente que fala, mas eu estou no deserto, eu estou no vale, eu estou numa prova que Deus me colocou. Mas às vezes não foi Deus que colocou aquela pessoa naquela prova. Às vezes aquela pessoa está naquele deserto, às vezes aquela pessoa está sendo cativa, pastor Alberto, pela Babilônia, pelo inimigo. A pessoa está com a alma presa, está sendo presa pelo inimigo, não porque Deus queria que ela passasse por aquilo, mas porque ela caminhou com suas próprias pernas. É Deus, é verdade. Ela foi com as suas próprias pernas, meu irmão, minha irmã. E as pessoas têm mania de falar, por que Deus está fazendo isso? Por que Deus está fazendo aquilo? Sendo que Deus não tem culpa de nada, irmão. É dois caminhos que nós temos para poder seguir. É Deus, é verdade. E é duas portas. No livro de Isaías 30, Isaías deu a usar Isaías para falar para o povo: louvado seja o nome do Senhor. Por que eles faziam aliança com o rei do Egito, fazendo votos, fazendo os propósitos, ao qual não vinha da parte de Deus, ao qual não vinha da parte do nosso Deus? Porque louvado seja o nome do Senhor. Um homem e uma mulher de Deus, irmãos, chega um momento que ele é reconhecido. Chega um momento que ele é reconhecido. Daniel não aparecia, Daniel, ninguém lembrava dele, mas teve um momento que teve que lembrar, pastor Alberto. E o rei teve que admitir que nele estava o Espírito dos deuses. Mas o Espírito de Deus não era o Espírito dos deuses que estava nele, mas o Espírito de Deus. Nós temos que tomar cuidado, não tem gente que escreve o nome de Deus com D minúsculo, mas o nosso Deus é D maiúsculo. Que tem o nome de D minúsculo na Bíblia, é esse daqui. Deuses é demônios. Não existe deuses, existe um Deus. Como Maurício não é o Pai, não é o Filho, o Espírito Santo sim. Mas o que Jesus falou? Que eles são um, né? Eles são um só. Ele e o Pai é um só. Então, através do nome de Jesus, você é alcançado até o trono da glória. Você é alcançado por Deus. E quando você se volta para Deus, irmão, quando você está no centro da vontade de Deus, pastor Roberto, o próprio inimigo tem que admitir que o teu Deus é Deus, que o teu Deus pode todas as coisas. Mas para isso, ainda que você tenha a ver estar no meio da Babilônia, ainda que você venha estar no Egito, se Deus te levou para lá, Deus vai estar contigo. Deus vai te tirar de lá, Deus vai te dar vitória lá no deserto e vai te dar vitória lá, mas você tem que estar com Deus. Qual foi o decreto para Sadraque, Mesaque e Abednego? Se prostrar a estátua. Mas quem é servo e servo de Deus não se prostra, irmão. Não se prostra. Eu passei uns tempos atrás por uma luta, uma peleja, o inimigo usando pessoas para querer tentar fazer eu me prostrar. Mas eu não me prostei à vontade da imagem, à vontade do inimigo. Por quê? Porque dependendo da nossa ação, dependendo daquilo ao qual a gente vai fazer, a gente tem que pensar antes. Se Deus está naquele negócio, se Deus está ali. Porque se Deus não estiver, irmão, vamos estar se prostrando na presença do inimigo. E você vê, o rei Nabucodonosor, Deus colocou ele no lugar dele. Ele teve que dar glória a Deus, pastor Alberto. Ele teve que reconhecer a Deus. Porque não existe, irmão, louvado seja o nome do Senhor, não existe nada que vai elevar acima do nosso Deus. Por quê? Satanás foi cortado do céu. Porque ele chegou no ponto que ele estava querendo ser mais do que Deus. É verdade, Jesus. Ele tinha esquecido na baraba da Bassuriana de quem ele formou, irmão. Tu não pode esquecer de quem te formou. Tu não pode esquecer de quem, louvado seja o nome do Senhor, de quem te moldou lá no ventre da sua mãe. Você não pode esquecer. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Isaías, né? Deus vai falar para Isaías que desde o ventre da mãe dele, que ele já era um escolhido, que ele já tinha sido preparado, já tinha sido ungido por Deus. E assim é eu e você. Todos nós fomos criados com um propósito. Qual é esse propósito? De adorar o Todo-Poderoso, de adorar o único Deus. Nabucodonosor, enquanto ele não reconheceu isso, enquanto ele não reconheceu isso, irmão, ele não saiu da sua tormenta. O homem que atormentava, botava terror, perdeu o seu trono de glória e começou a andar igual animal. Começou a andar igual um bicho, irmão. Começou a andar igual um bicho. O ponto ao qual Deus falou que ia acontecer.
e aconteceu. Então, irmãos, eu falo para você nesta noite. Tem gente que fala de Jacó, pastor Pedro. Jacó não lutou contra o anjo. A Bíblia fala que Jacó lutou com o anjo pela bênção dele. Glória a Deus. Lutou com o anjo. E tem gente que está lutando contra Deus. É verdade. Nabucodonosor ele lutava contra Deus. Você acha que o povo de Deus é fácil de levar o povo de Deus cativo, pastor Pedro? Só quando está na desobediência. Glória a Deus. Para um homem, uma mulher de Deus, ser levado cativo. O que é cativo? É quando o inimigo, irmão, ele começa a castigar. Ele começa a aprisionar a pessoa, ele começa a tocar na vida da pessoa, começa a tocar em todas as áreas da vida da pessoa. É porque algo está acontecendo ali. Tem uma brecha, pastor Pedro, né? Tem uma brecha ali que o inimigo ele está usando aquilo ali. O povo de Judá, o povo de Israel, ele só ia cativo quando eles obedeciam a Deus. Aí Deus falou, meu servo lá, meu servo Nabucodonosor lá. Mas ele achou que ele estava podendo muito. Ele esqueceu de quem estava permitindo que aquilo ali Glória a acontecesse. Deus. Foi o momento que Deus lançou um sonho. Um sonho qual tirou o sossego. Tu já viu aquele sonho que te perturba assim, que te tira o teu sossego, que dá vontade de você desabafar com alguém? Dá vontade de você falar com alguém? Foi assim que Nabucodonosor sentiu.